Acho que o coronel levantou no início, nessa questão que o senhor acabou de falar, de que muitas pessoas de nações distintas, filosofias distintas, crenças distintas, eles vão lá, eles se deslocam, eles olham, refletem, olham, sentem e agem, né? E a diferença dessa atitude para a atitude que a gente acabou de ler, que é ouvir lá da palavra de Cristo em Filipenses e tal, de que quando a gente entende o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz por nós, então isso realmente a gente aceita esse sacrifício, isso gera a fé que o senhor leu, que é a fé que gera vida, né? Que, então, da mesma forma, a gente vai se deslocar, a gente vai ver, vai sentir e agir. Então, que o senhor falasse dessa diferença dessas duas atitudes, por quê? Porque a gente sabe que no mundo há o sofrimento, do qual todos nós participamos, independente da crença também, e porém, não só interessado em a gente ajudar o próximo, servir o próximo, ser solidário ao sofrimento do outro, mas não apenas nessa vida, mas que através desse sofrimento também ele possa ser alcançado com Cristo, né? Através de um bem muito maior, que não é aliviar o sofrimento aqui, mas para a vida eterna. Então, que o senhor falasse dessas duas atitudes que são muito similares, né? Do se deslocar, ver, sentir, agir, a partir da fé em Cristo, que gera fruto, e da atitude que a gente vê de várias pessoas distintas e trazem uma graça comum ali ao povo no Haiti, por exemplo. Então, acho que Deus é um só, embora os cristãos achem que tem vários deuses, só tem um Deus, né? E esse Deus é sobre todos e em todos e por todos, né? E é um Deus das culturas como um todo, né? E onde Deus toca as pessoas, essas pessoas são tocadas pela graça dele para socorrer, para ajudar, para serem misericordiosos, entende assim? Então acho que isso tem uma beleza que precisa ser salientada e percebida por nós, assim, né? De maneira especial na tradição cristã nossa, é mais do que apenas ser fruto de uma formação cultural que passa por essa tradição ampla judaico-cristã, ou outras tradições religiosas, que tem sempre na figura do próximo uma responsabilidade minha também, assim. Na tradição cristã, isso é um comprometimento inexorável, assim, não é uma coisa de opção, não é uma coisa de gosto, não é uma coisa de escolha, é uma missão, entende assim? E essa é uma palavra que vem do ambiente militar, missão, que não está na Bíblia, né? Nem na tradição judaica, nem na tradição cristã, nem na tradição islâmica, né? E nem outros textos, mas é uma palavra que é depreendida dos textos sagrados, e na tradição judaico-cristã em particular, e na tradição cristã de maneira rigorosa, por causa do tal do dissenso quinótico de Filipenses 2, assim. E Paulo diz isso em Efésios 2:10. A gente foi criado em Cristo, fomos feitos novas criaturas para as boas obras. Ou seja, só tem uma missão de estar no mundo, criado para as boas obras. E há, desgraçadamente, um problema inventado, forjado a partir da reforma protestante, entende? Assim, um protestantismo mais caolho não, uma palavra ruim, né? Um protestantismo mais, que leu de maneira muito enviesada o texto, se compromete pelo não comprometimento. Você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito, entende? Assim, essa resignação irresponsável, ela não é da missão cristã. Então, a missão é da tarefa, é do reconhecimento, é de ver o outro. E na história do bom samaritano, acho que se chama a atenção de todos nós, assim. Quem dá esse nome é um judeu, né? Assim, o bom samaritano, assim. Então, porque pressupõe, ou melhor, um cristão que dá isso fazendo leitura desse texto, muito aí por volta do ano 1000, né? Quando eu digo bom samaritano, é que pressupõe que esse samaritano não é bom, entende assim? Então tem um que é bom, entende assim? Aquele fez uma coisa nobre. Agora, na informação do Cristo, todos quantos seguem a Cristo precisam ser bons, como aquele samaritano foi também. Então, ele passou pelo caminho, ele viu, o sacerdote não viu, o levita não viu, embora viu, tá certo? Não viram? Mas fez que não viu, como diz o Giddens lá, o sociólogo inglês. Viu, mas fez que não viu. Então, aquele que não era adestrado pela religião judaico-cristã, usando essa categoria, viu, mas fez que não viu. Aquele que, de fato, não era nem dessa tradição religiosa, porque, e até eu costumo dizer, era um kardecista, digamos assim.
Ele passou, viu, foi tocado por Deus, parou e atendeu, e Deus disse, esse fez a vontade de Deus, esse sabe o que é ser próximo. Então eu acho que na tradição cristã não há opção não, é uma missão, não há uma escolha não, é uma responsabilidade, não é um desejo, não é uma queda, não é porque eu não tenho queda para isso não, é uma tarefa. A vida, os recursos, os investimentos devem ser dados em função dele. E tudo mais é consequência, já disse lá Mateus, né, no Sermão do Monte. O resto vos será acrescentado. Mas isso é missão princípio, né? Fundamental. Eu só queria, assim, acrescentar dois aspectos. Quando eu compartilhei aquilo que eu falei, eu não dei uma abordagem nem teológica, eu simplesmente compartilhei uma dificuldade que eu tive lá. E assumi que até hoje esse assunto ele não é pacífico para mim. Porque o brasileiro, nós aqui no Brasil, nós somos extremamente isolados do resto do mundo. A gente não tem noção disso. O Brasil é muito, mas muito isolado do resto do mundo. E como nós somos um país aberto, democrático, a gente pode sair do país a hora que quer, as pessoas entram aqui, a gente acha que não. Mas quando a gente participa de um ambiente de ajuda humanitária como esse, com mais de 100 países, a gente percebe como a gente conhece pouco as outras culturas. O Brasil é interessante porque aqui nós somos um país continental e temos todos os recursos que a gente precisa aqui dentro, nós não temos a necessidade de interagir com outros povos. E é interessante que nossa geração, na escola, aprendeu inglês e francês. Nós nunca aprendemos espanhol, a nossa geração mais antiga. Quando deveria ser óbvio que o espanhol devia ser um idioma segundo aqui, porque os nossos vizinhos todos falam espanhol, mas nós não temos necessidade, ou nunca tivemos necessidade de interagir com os outros povos da região, porque nós nos bastávamos. E é interessante que quando a gente sai e a gente tem contato com outras culturas, e quando a gente tem contato com outras visões filosóficas e até religiosas, a gente entra em parafuso. Porque aquela sua colocação era minha. Espera aí, a gente vai aliviar o sofrimento, mas a gente tem um discurso cristão, uma perspectiva de eternidade. A gente fala de salvação, a gente tem uma perspectiva proselitista, a gente quer converter, a gente quer evangelizar. Só que quando isso entra dentro de um contexto de ajuda humanitária, por exemplo, a Cruz Vermelha foi inaugurada ou foi concebida dentro da visão calvinista em Genebra, para fazer frente ao sofrimento da frente de batalha das guerras napoleônicas. Então, dentro de uma visão cristã, judaico-cristã, a Cruz Vermelha era identificada no campo de batalha como alguma coisa neutra que as pessoas permitiam você entrar ali para socorrer o combatente. Hoje em dia nós temos o Crescente Vermelho. Por que o Crescente Vermelho? Porque para esse mesmo tipo de ação de misericórdia dentro do contexto dos conflitos no Oriente Médio, entre os islâmicos, eles não reconheciam a Cruz Vermelha como alguma coisa isenta ou neutra. Eles tiveram que inventar o Crescente Vermelho. E quando se foi para a cultura budista, que não era nem cristão, nem judaico-cristão, nem islâmica e nem monoteísta, inventaram agora o Cristal Vermelho para se colocar nesses locais. Então você observa que a ação de misericórdia, a compaixão, ou dentro da perspectiva teológica, o bem e a preocupação com o outro, isso não é monopólio da visão judaico-cristã, porque o ser humano se compadece. E o ser humano, por mais difícil seja para a gente admitir às vezes dentro da nossa cultura evangélica, o ser humano budista, o ser humano do Nepal, eu fiz amigos, o Pacheco sabe, lá do Sri Lanka, do Nepal, trabalhamos com gente da Nova Zelândia, gente de tudo que é lugar, que eram ou agnósticos ou que acreditavam em coisas completamente diferentes das nossas. Mas eram pessoas que tinham uma necessidade de ir ao encontro do sofrimento dos outros. Claro que existem outros aspectos, que não dá tempo da gente falar aqui hoje, talvez, negativos também, porque existe todo um profissionalismo no terceiro setor e a gente percebe que existe toda uma indústria, né, de ajuda humanitária. Mas eu creio que eu não tenho uma resposta para você, eu tenho talvez mais perguntas, inquietações que eu voltei de lá assim mais... Vai ser rapidinho, até para os três não ficar falando toda a pergunta, mas é rapidinho.
isso dá pano para manga, então vou jogar a bomba aqui e já vai para outra pergunta, tá? Fica assim. O maior inimigo do trabalho de capelania nos hospitais é o proselitismo. Isso que a gente vê como uma grande virtude, talvez na igreja, isso atrapalha muito. Porque o grande problema do proselitismo é o seguinte: o outro só tem valor para mim se ele é uma salvação em potencial. Então, se está doendo ou não, não importa. O que importa é que eu tenho que ir em quem não é crente para ir para o céu. Então, eu vou visitar. Então, não importa se eu estou visitando o Clemi e ele está... Estou rogando praga, não. Mas está lá doente, está, né? Não importa. Se é crente? Então vou para o Benjamin, que ainda não é. Então, a dor do Clemi, ela fica segundo plano. Porque Clemi já vai para o céu. E o que importa é a vida lá. Então, o que importa é eu ir no Benjamin, independente da dor do Clemi, porque eu tenho que levar Benjamin para o céu. Então, um grande problema que a gente tem com essa visão proselitista é esse, né? Parece que o outro, vou pegar palavras aqui de Josiel Boteiro, céu não é um almário, gente. Né? A preocupação não pode ser essa coisa, as almas, e esquecer do ser humano. Né? Há pouco, não quero falar mal de ninguém que está filmando, mas não estou nem aí, mas há pouco tempo uma ex-paciente do INCA me pediu ajuda, porque ela não é vagabunda, mas ela operou e não tinha condição de sustentar as 3 filhas porque estava operada, ela é diarista. E falou: Bruno, não tem condição. Eu fui e vi com um pastor de uma igreja próxima à casa dela, tinha como dar uma assistência. A resposta que ele me deu foi a seguinte: Bruno, eu sou pastor de alma, dá-lhes voz de comer. Então, assim, eu não sei o que ele é, mas não entendeu, cara, né? Se o outro ele tem valor para mim só a partir do momento que ele é uma alma em potencial que pode ir para o céu, cara, vamos acabar com tudo então, porque a vida não tem sentido, né? A nossa vida aqui ela não faz sentido.